Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Carlos Aquila. Eu sou professor e consultor de Feng Shui tradicional e astrologia chinesa. Conforme prometido, hoje vamos falar um pouco de astrologia chinesa, sobre as tendências do ano de 2018, o ano do cachorro de terra Yang. Eu quero abordar alguns aspectos desse ano. Se eu for falar de todos os aspectos sobre cachorro de terra, eu passaria aqui 3, 4 horas falando sobre isso. Vamos abordar os tópicos principais. Nesse primeiro momento, eu vou falar do ano do cachorro, como é que esse ano ele vai afetar a nós, particularmente, e depois, num segundo momento, isso vai ser em janeiro, eu vou falar como é que esse ano vai afetar a nossa residência. E isso é um compromisso que eu passo a ter com vocês. De 15 em 15 dias, eu vou fazer uma live aberta a todos, gratuitamente. E se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam que fosse abordado, deixem aqui uma ideia desse tema, eu desenvolvo o tema e nas próximas lives nós vamos abordar esse tema, seja ele de Feng Shui ou seja ele de astrologia chinesa. O aspecto principal que eu considero do ano do cachorro seria a característica desse cachorro. Porque esse ano é o cachorro de terra. Nós temos, na verdade, 5 tipos de cachorros. Nós temos o cachorro de madeira, o cachorro de fogo, o cachorro de terra, o cachorro de metal e o cachorro de água. Estamos falando do cachorro, mas, dependendo do elemento desse animal, ele tem a sua característica própria. Como nós estamos falando de terra, e para aqueles que estudam astrologia chinesa ou Feng Shui tradicional, nós temos 3 tipos de terra. Nós temos a Terra 2, que é a Terra-mãe. Nós temos a Terra 8, que é a montanha. E nós temos a Terra, que é o 5, que é a Terra, é o centro de tudo, é o núcleo de tudo. Esse cachorro ele traz um pouquinho das características de todas essas terras. Então, quando eu falo do cachorro de terra, no sentido da terra-mãe, é que esse ano a questão ecológica, a questão do cuidado do seu nicho ecológico, a questão, inclusive, do Feng Shui, a questão do cuidado da ecologia, ela vai estar muito, muito acentuada. A tendência é que nós nos voltamos novamente a esses valores. A questão do aconchego da terra-mãe, o abrigo da terra-mãe. Quando eu abordo a questão da Terra 8, que seria a montanha, o simbolismo desse seria a montanha, então seria o silêncio, o recolhimento que essa montanha exige da gente, sem que nós percamos a atenção. Não é um recolhimento, mas na questão do silêncio, mas na questão de uma concentração interna. E a Terra 5 é onde tudo acontece, é o centro. Então, esse cachorro, ele traz essas características de terra. E a questão do cachorro em si, a grande qualidade do cachorro seria o quê? A questão da lealdade. O cachorro é um animal leal. Mas não vamos esquecer que também o cachorro, o ancestral dele, era um lobo. Então, o cachorro, ele se organiza melhor em matilha, num grupo. Então, essa questão
também ela tem que ser chamada, tem que prestar atenção. O coletivo vai estar muito em evidência. E o coletivo na questão da terra, na questão da ajuda, na questão da filantropia, na questão da ajuda sem interesses. Essa é a questão da energia que vai estar presente em 2018. Na questão política e social, tudo vai estar voltado ao social. Na questão política, a questão da lealdade, a questão da fidelidade, a questão da justeza do seu comportamento, porque o cachorro é muito atento a isso. E lembrando que o cachorro ele faz parte do grupo dos animais protetores. E se tem um animal que não gosta de injustiça, é o cachorro. Um deles é o cachorro. Então, todos esses tópicos, eles, de uma certa maneira, essas qualidades do cachorro, em 2018, ele vai estar evidenciado. Então, as pessoas me perguntam, como é que vai ser o ano do cachorro em 2018 para mim? É uma pergunta um pouquinho complexa, porque ele depende de uma série de fatores. Primeiro que no mapa chinês, nós temos 4 animais. Nós temos o animal do ano, o animal do mês, o animal do dia e o animal da hora. E depende muito de que animal eu tenho no ano, no mês, no dia e na hora, que tenha ou não compatibilidade com esse cachorro. Porque a energia predominante é o cachorro. Por exemplo, o animal antagônico do cachorro é o dragão. Então, o cachorro e o dragão já não se dão bem. Agora, não se dão bem como? Em que área? Depende muito em que área cai o cachorro, né, no mapa dessa pessoa. Agora, a segunda questão é a questão da terra. O que significa terra para o mapa dessa pessoa? Se a pessoa tiver pouca terra, vai ser bom, porque esse ano vai trazer mais terra para ela. Agora, aquela pessoa que já tem terra ou tem muita terra, aí vai ser complicado. Porque muita terra, ela dificulta a mobilidade. As pessoas ficam hesitantes, as pessoas demoram para tomar decisão. Então, isso são alguns fatores que ela só pode ser, vamos dizer, analisada caso a caso. As pessoas dizem, somos um. Mas eu também digo, somos únicos. Somos uns realmente, mas somos únicos. Não existe 2 mapas iguais. Então, dizer que o ano de cachorro para fulano e para ciclano vai ser bom ou ruim é generalizar. E generalizar é muito perigoso. Então, eu sempre oriento as pessoas de ano de cachorro, procure ser ou vibrar na energia desse cachorro. Não adianta no ano de cachorro você querer ser galo. Galo está sendo esse ano. Ano de cachorro, você tem que aprender a ser cachorro. E essa é uma das nossas dificuldades. Porque nós somos, na verdade, o animal do dia. Normalmente, o que vocês encontram pela internet, nessas calculadoras, é o animal do ano. O animal do ano, na verdade, não é você. O animal do ano é a imagem que você passa e como as pessoas te enxergam. Não é você. Você é realmente o animal do dia. Então, são várias informações que, na verdade, a internet é muito interessante em termos de informação, mas ela tem muita informação que é muito superficial. E muita informação também que não é informação verídica. São muitas informações falsas também. Isso tem que se tomar cuidado.
Então, a questão do cachorro é justamente isso. Então, como é que o cachorro, esse ânimo do cachorro, vai nos influenciar, em termos gerais? Então, nós temos várias informações. Primeiro, é a questão das qualidades que esse cachorro traz. Cachorro animal leal, cachorro animal atento. O cachorro, ele abana o rabo, mas ele também morde. Dependendo da situação, ele ataca também. Eu poderia associar o cachorro de terra a um labrador, mas não é bem assim. Mas é um cachorro muito mais voltado à filantropia, muito mais voltado às ações comunitárias. Uma grande pessoa, por exemplo, que era de cachorro, era a Madre Teresa de Calcutá. E quando eu falo de terra, principalmente a Terra 2, que é a Terra-mãe, os grandes ícones dessa terra foram Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, foram pessoas que nasceram no mundo do cachorro. Martin Luther King. Então, foram pessoas que, na verdade, se serviram à humanidade de uma certa maneira. E o ano que vem, em 2018, isso vai ser uma força muito atuante na sociedade. Quem sair fora dessa energia está fora do contexto. É você querer brigar contra a correnteza. Então, a grande dica que eu daria em termos do cachorro é isso. Teria alguma, vamos dizer, alguma tabela, vamos dizer assim, genérica? Teria. Então, vamos dizer assim, a pessoa que é de tigre e cavalo teria, entre aspas, um ótimo relacionamento com esse cachorro. Coelho, cachorro, seria boa. Rato, serpente, macaco e porco, razoável. E difícil para a pessoa de dragão, búfalo, cabra e carro. Mas depende muito do elemento. Porque qual é o elemento também contrário? Né? A terra. O elemento contrário à terra, o elemento que controla a terra é madeira. Então, se for um desses animais de madeira, pode ter problema. Então, não é tão simples assim. Dizer, olha, a pessoa de dragão vai ter um ano difícil, é um meio complicado. Mas também não é uma coisa assim de se desesperar. Nós temos outros fatores. Um desses fatores, por exemplo, o cachorro ele traz uma estrela, uma energia 9, que é o fogo. Então, tem pessoas que, nesse ano do cachorro, ela está passando, por exemplo, por uma fase 1. Esse ano do cachorro. O que seria a fase 1? Fase 1 é uma fase de preparo. Isso é muito baseado no que nós chamamos de fase da vida, que ele é uma espécie de um calendário agrícola. Fase 1 é aquele momento onde você prepara a terra, as estradas, prepara o campo, prepara os açudes. Então, parece que nada acontece. Tem pessoas, por exemplo, que no ano do cachorro estão na fase 2. Fase 2, como terra, é uma fase do acolhimento, do aconchego. A pessoa ela se volta mais para o seu aconchego, para a sua residência. Tem pessoas que vão passar pela fase 3, por exemplo. Fase 3 já foi semeada, na fase 2 a terra foi preparada, foi semeada. Fase 3 é a brotação, é os brotos. Então, é uma fase muito agitada, mas ainda a colheita ela não está definida. São brotos, eu não posso, não dá para mim definir como é que vai ser a minha colheita. A fase 4, já essa plantação está um pouquinho mais adulta. Então, é a época do despaste. Eu tiro aquelas plantas que eu sei que não vai dar frutos, tiro a ervas daninhas. E é um momento da vida onde eu também escolho
e corto da minha vida aquilo que não é necessário. Isso, inclusive, em termos de amizade, relacionamento, de tudo. Por quê? Porque eu tenho outras etapas, eu não vou ficar carregando peso extra. Então, é a época do desgaste. Fase 5 é a fase da frutificação. Então, é um momento em que eu já começo a vislumbrar os frutos amadurecendo no campo. Fase 6 é a fase da colheita. Fase 7 é o final da colheita, o festejo da colheita. Aquele momento que eu já colhi, e eu quero descansar. Estou cansado, eu quero descansar. E tem pessoas que vão passar pela fase 8. Fase 8 é aquele momento, né, de um segundo momento entre nove fases em que eu vou fazer a minha segunda opção. Só que dessa vez essas opções são mais conscientes. Por quê? Porque eu faço o balanço dos 9 anos passados e vou fazendo os acertos dos meus erros. Vou fazer um balanço da minha vida de 9 anos passados. Então, é uma fase que eu estou muito introspectiva. A fase 9 já não. A fase 9 é a última fase em que eu já tenho ideia do que eu vou fazer. E fase 9 é o que seria, né? É o fogo. Então, eu quero me apresentar à sociedade. Eu quero dizer, olha, eu estou com esse plano. Mas é uma fase delicada também, porque é a fase em que nós estamos muito expostos. Então, nossas qualidades vão ser evidenciadas, mas também nossos defeitos. Então, dependendo da fase onde cada pessoa está passando em 2018, é outro, né? Cada um vai ter um tipo de comportamento diferenciado. E de fase não dá para escapar. Fase 1, você não pode querer que aconteça muita coisa na sua vida. De fase 1, fase 2 e fase 3, não tem. Fase 4, fase 5, 6, né? Já é a fase da colheita, a fase da maturação, as coisas já começam a acontecer. Fase 7 já é o final da colheita. Também já não tem muito o que fazer. Fase 8 e fase 9 é todo um preparo para a fase 1. Isso é importante? Importantíssimo. Porque se eu não começar da fase 1 um bom preparo, as outras fases já estão totalmente comprometidas. E depois, quando chegar na fase 5, eu começo a reclamar que a colheita não foi boa. E é isso que é o problema. Então, nós temos muita informação na internet, mas não temos aquelas informações que realmente nos interessam. Dizer sobre o cachorro é muito simples. E um dos intuitos dessas lives é realmente levar vocês, né, que não têm conhecimento profundo de astrologia, certas informações que só as pessoas que estudam, né, que têm esse tipo de informação. Então, não é somente o cachorro, nós temos vários parâmetros, né, e cada um vai se adequar ao seu parâmetro. Né? Agora, em síntese, o ano do cachorro é isso. É todo mundo voltado a serviço de uma comunidade, ao serviço de um bem-estar coletivo, à filantropia e atento, vigilante com questão da justiça. Eu não digo justiça do homem, mas justiça em termos de tudo. Né? A justiça social, por exemplo. O ano do galo, por exemplo. Né? Vamos falar um pouquinho do ano do galo. O galo é um grande administrador, só que é um galo de metal. Como nós temos 5 tipos de galo. Nós temos galo de madeira, nós temos galo de fogo, nós temos galo de terra, nós temos galos de metal, nós temos galo de água. Esse galo
foi um galo de fogo. Fogo, na questão do galo, ele representa o quê? Aquele olhar, a visão que eu tenho. E metal significa justiça. E o galo é o grande administrador. O galo é objetivo, é direto. Por isso que esse ano, 2017, a questão da justiça teve muita evidência. É como se o galo ele colocasse ordem no galinheiro. Objetivo, como metal. Curto e grosso como metal. E o ano do cachorro vai prosseguir. Só que dá a questão da vigilância, ela vai prosseguir. Mas, dessa vez, voltado mais à comunidade, voltado mais ao ecológico. E vai ser um grande balanço. Vocês vão reparar que na questão política vai ser um número 11, esquecer que 2018 é o ano das eleições. E a questão da moralidade no âmbito do cachorro é muito importante. Mas é verdade, Dona. É objetivo. É curto e grosso. Metal é bem isso. Deve, paga. Não deve, tudo bem, não paga. Já terra, ela é mais... Eu não digo que terra não seja objetivo, mas terra é mais acolhedora. Mas nem por isso terra é real. Nós vamos ter o pé na terra. Isso é importante. E o cachorro também, ele vem, a imagem do cachorro, ele vem relacionado a um dos hexagramas do I Ching, que é o hexagrama 15, é o Qian, é a modéstia, é a simplicidade, em que o ideograma, ele representa, um dos ideogramas são as palavras retidas, é a palavra retida, e outro ideograma são dois campos de cereais, simbolizando a grande riqueza. E para os chineses, a contenção das palavras inadequadas, fora de propósito, e o controle dos seus próprios bens, ele representa uma grande riqueza. Assim, que ele vem assinalar sabe a capacidade de calar sem ostentar. Então, isso nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado com aquilo que você vai dizer. Pense duas vezes. Isso pode... E a questão da ostentação. Cachorro, ele não gosta de ostentação. O cachorro, ele tem... A índole dele é muito simples. Cachorros têm valores mais elevados. A questão da moralidade, a questão da fidelidade. Isso é primordial do cachorro. Então, a grande riqueza do cachorro aí são essas. Não é a riqueza material, não é a ostentação. E esse mesmo cachorro, o que nós falamos em questão de astrologia, é que os primeiros 6 meses é o elemento que atua. Então, no caso, seria esse elemento terra. Então, as questões dos movimentos sociais, filantropia, mas elementos sociais, dentro do contexto não revolucionário. Tudo aquilo que é muito revolucionário, não do cachorro, ele não vinga. Mas é dentro do social, daquele social em termos comunitários. E o segundo semestre é o animal mesmo que domina. E esse cachorro, como cachorro de terra, ele é muito atento, ele é muito silencioso. Aquele cachorro que ele não late, ele age no momento certo.
Ele é um cão de companhia, é um cão leal, mas ele também é um cão de guarda. E a grande guarda desse cachorro é com relação à conduta, à moralidade. E é isso que nós temos que tomar cuidado no ano que vem. Agora, independente do animal que vocês são, como essa é uma energia que ela vale para todos nós, quando eu digo todos nós, é aqui, é na China, é no Japão, é na Europa, nos Estados Unidos. Se você quiser, da melhor maneira, ter um ano até um pouquinho mais tranquilo no ano do cachorro, é seguir essas condutas. Porque qualquer ato fora disso é nadar contra a correnteza. Aí começa a ficar difícil. Eu vou abrir só um parênteses agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu consigo ver aqui o inbox, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quem tiver alguma pergunta para fazer mais específica. Eu acho, Mona, que nós vamos, eu acho que vai ficar gravado no Facebook. Né? Pois é, né? É a questão, não é a questão do rato. Quer dizer, para o rato não vai ser muito fácil. Mas em que área está esse rato? É no ano? Não tem um mapa, por exemplo. Né? Se for no ano, a questão social vai estar meio complicada para você. Se for no mês, por exemplo, a questão social, do trabalho familiar vai estar meio complicada. Se for no dia, é a questão pessoal. Né? Aí é você. Então, depende muito onde esse rato vai cair do seu mapa e depende muito qual o elemento desse mapa, desse rato. Né? Então, por exemplo, se você for um rato da água, o cachorro é de terra, terra, ele controla a água. Então, a energia desse rato vai estar meio presa esse ano. Agora, em que área? Então, eu preciso saber, na verdade, em que área da tua vida cai esse rato e como é o contexto geral do seu mapa. Tá? Mas se eu for falar cachorro e rato, está um ano meio complicado. Mas alguém? Ignora, a questão da família, não vamos esquecer que o cachorro, ele é estrutura. E quando eu falo estrutura, é também estrutura familiar. Não vamos esquecer que o cachorro, o antepassado dele eram os lobos. E os lobos viviam sobre uma estrutura familiar bem definida. Então, a questão da estrutura familiar, nesse caso, no ano do cachorro, ele vai estar muito evidenciado. É um ano de você organizar, é um ano que as pessoas vão ser mais exigidas nesse setor. Então, a ordenação, o cachorro, ele necessita dessa ordenação. Quem é o chefe da matilha? Né? Não sei se você já viu como é que os lobos vivem, como eles caçam. Né? Tem uma ala que corre pela esquerda da caça, outra ala corre pela direita, vai uma matilha atrás, quando aquela matilha que vai atrás se cansa, que vai na frente se cansa, a matilha que vai atrás toma um lugar, tem todo esse ordenamento. O cachorro não consegue, por exemplo, conviver num local onde as estruturas não estejam bem definidas. Isso é muito importante. Então, o ano do cachorro, isso vai ser muito exigido. Pois é, Raquel, dragão. Então, o dragão ele já tem conflito com o cachorro, mas
se preocupe. Né? Como eu disse, vai depender muito de que tipo de dragão, qual é o elemento do seu dragão, e também o que terra significa para o seu mapa. Vamos lembrar que Terra-Yin seria uma montanha de terra. Terra-Yin seria um montinho de terra. Então, dependendo da quantidade de terra que você tem no seu mapa, vamos supor, você é zero de terra, não tem terra nenhuma no seu mapa. Esse ano vai ser ótimo para você. Quer dizer, o próprio cachorro está te dando de graça essa terra que você precisa. O ano que vem vai ser, depois de 2019, talvez não fique muito bom. Mas esse ano, para quem não tem terra, está muito bem. Né? Então, resumindo, a questão da estrutura familiar, a questão da hierarquia, a questão do olhar no social, a questão do olhar da filantropia, o cuidado com o nicho onde nós vivemos. No ano 2018, a questão do feng shui vai estar muito, a questão do equilíbrio ecológico, a questão do feng shui vai estar muito em evidência, né? Porque as pessoas também vão se voltar para o seu nicho, né? Sua residência, sua coletividade. Isso vai estar muito, muito beneficiado no ano do cachorro. Mas também, atenção, o alerta. O cachorro é sempre alerta. Não é porque é um ano de cachorro que não vamos estar atentos. Temos que estar atentos. E a própria energia do cachorro vai nos deixar muito atentos. Vai nos deixar mais sensível a essas questões. Né? Mais ninguém? Nenhuma pergunta? Ok, já que ninguém não tem nenhuma pergunta, eu vou então encerrar essa live. Era mais um bate-papo no início de live. Como eu disse no início, é um compromisso que eu posso ter com vocês. A próxima live eu vou falar sobre o ano do cachorro, mas sobre o aspecto de como esse ano vai influenciar a nossa residência, o nosso comércio, né? E algumas dicas, né, de harmonização, vamos dizer, em termos de feng shui para 2018. Não se preocupe que vamos ter tempo. O ano chinês, na verdade, ele inicia no dia 15 de fevereiro, então temos tempo para fazer várias lives até lá. Né? A próxima vai ser sobre o ano do cachorro, a influência na residência e no comércio, algumas dicas para vocês em termos de harmonização, e eu garanto para vocês que são dicas que vocês não devem ter ouvido até agora, porque a minha área é feng shui clássico, né, tradicional chinês mesmo, e espero que essa live tenha trazido um pouquinho mais dessa informação e nos encontramos agora em janeiro. Eu vou já deixar um aviso a todos com antecedência. Se alguém tiver alguma pauta, algum tema que interesse, deixa aqui. Né? Eu vou anotar depois dessa live e eu vou desenvolver esse tema. E nas próximas lives vou trazer alguns convidados também para falar de radiestesia, xiaobenuxia, até sobre a questão do feng shui clássico. Tá ok, pessoal? Então, por hora, muito obrigado a todos. Que todos tenham um bom Natal, boas entradas, né? E uma boa caminhada em 2018. Até lá, então. Obrigado.